Iniciando. Está gravando. Vamos nós, Manuel, grande amigo, grande figura. Esse é o nosso terceiro e último papo com o professor Manuel Domingos Neto sobre o papel dos militares na atualidade. O Manuel é graduado, só para quem não assistiu os anteriores, o Manuel é graduado pela Universidade Federal do Ceará, é doutor pela Universidade de Paris, ex-deputado federal, foi professor da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal Fluminense, foi vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fundou e presidiu a Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Mais uma vez, Manuel, obrigadão por você ter topado. É a terceira conversa, estou tomando seu tempo, mas a gente se diverte antes contando caos e dando risada. Mas brigadão mesmo, viu, Manuel? O nosso primeiro papo abordou a forte presença dos militares no Laranjal do capitão Jair Bolsonaro, se haveria risco de um golpe no golpe ou se os generais estariam para abandonar o Laranjal. O nosso segundo papo procurou analisar as razões que levaram os generais a aceitarem se submeter ao capitão, né? Esse capitão indisciplinado, que foi investigado até por tentativa de atentado terrorista, né, em um quartel, e foi até expulso de clubes da oficialidade, né? Quais seriam as razões ideológicas e mesmo corporativas e outras para os generais se submeterem ao capitão? Nesse terceiro papo, Manuel, eu estava pensando em a gente começar tratando dessa questão dessa aura que tem dos militares como patriotas, como nacionalistas, como defensores da nação brasileira. Tentar entender isso. Isso é real? Isso tem a ver com a história? Tem a ver principalmente com a atualidade? Como que eles, nacionalistas, patriotas, estão num governo em que o presidente bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e parece um vira-latazinho sarnento do Donald Trump? Então, queria entender isso. Os militares são nacionalistas mesmo? São patriotas? O que você acha? Qual a sua avaliação? Qual é o seu estudo? Miro, eu não me lembro de uma vez só que tenha conversado com você e não ter ficado alegre. É sempre realmente um prazer enorme. Sabendo que outras pessoas vão ver essa nossa conversa, fica um pouco diferente, né? Mas, e logo você colocando problemas, eu acho, problema-chave, problema central, falando questões de talvez não exista problema mais relevante do que esse. Se trata de um problema, inclusive, que demanda um certo esforço teórico para abordar, né? Porque você fala sobre a pátria, eu já escrevi um pouco sobre isso, um texto que me demandou muito, porque, a rigor, a reflexão sobre já conta com alguns anos. A pátria justifica tudo. É o mais potente legitimador da ação política. É a coisa que leva os homens a se trucidar. Os homens matam e morrem, entusiasmados. Tem um francês que escreveu Il est beau mourir pour la patrie. Bonito, é belo morrer pela pátria, e ele aí estava repetindo já tiradas muito antigas, né? Tiradas que vêm do mundo da antiguidade clássica. Então, a pátria é tudo. Nós somos patriotas e os inimigos também.
com muita facilidade, o torturador, em nome da pátria, tortura o patriota. Até hoje ninguém definiu isso. Eu diria que se trata de uma entidade abstrata, poderosíssima, do ponto de vista da legitimação política, mobilizadora ao extremo. O movimento comunista tardou muito a compreender a intensidade desse sentimento patriótico. Só depois da Primeira Guerra Mundial é que ele despertou para isso. Mas na Primeira Guerra Mundial, ele já tinha mostrado toda a sua eficácia arrasadora, aquela hecatombe que foi a Primeira Guerra. E também já acumulava um século de história revelando a capacidade de mobilização da pátria. O termo remete à terra dos pais. Acho que no inconsciente coletivo, a terra dos pais junta coisas muito caras ao ser humano. Não é só a sua vida pessoal, é a vida do seu coletivo. Terra do pai, ou seja, um lugar no qual você se reproduz. Está vendo um barulho aí? Aqui são duas gatinhas fazendo um agito aqui do meu lado. Duas felinas. Então, o Miro, é isso. Apaixona, a pátria apaixona. Agora, imagine essa entidade tão poderosa ser monopolizada por uma corporação. Veja, é uma deformação profunda. O dia da independência da pátria, o dia 7 de setembro, não é uma comemoração militar? Ou é uma comemoração popular? Quando o povo entra, ou, digamos, os estudantes, é para marchar feito soldado. Não é aquela alegria. Tive ocasiões de passar os 14 de julho na França, e você tinha uma festa popular. A marca lá não era militar. A marca era a alegria do povo. Saía, se embebedava, brincava na rua. Era aquela festança, todo mundo se cumprimentando. Era festa mesmo de rua. E o 7 de setembro, a comemoração do Dia da Pátria, é uma comemoração militar. O militar, não obstante, ele não lutou pela pátria, pela independência da pátria, até porque naquela época o exército que nós tínhamos era um exército de mercenários servindo a coroa. Não houve esse enfrentamento pela pátria. Mas o militar não abdica disso. Não abdica de ser o construtor, inclusive, da pátria. Então, ele tem, o militar, essa construção como fonte de sua legitimação maior. A inclusão disso no artigo 142 da Constituição foi um erro brutal. Um erro. Engraçado que o Fernando Henrique, há poucos dias atrás, disse: eu escrevi o artigo 142 com o senador lá, que eu esqueci o nome agora. É muita arrogância, é muito rei na barriga eu tenho que dizer que escreveu um artigo tão complexo da Constituição. Esse artigo foi fruto de um grande embate, muita gente viu isso e está configurado lá que as Forças Armadas servem para a pátria, para defender a pátria. Agora, a construção da pátria é uma construção, eu diria, coletiva, necessariamente,
os de baixo participam, é a mesma coisa que a construção da nacionalidade. Pátria e nação se confundem. Tanto é que, às vezes, uma substitui a outra para não ficar repetida do texto. Legal? A nação emociona e atrai, assim como a pátria. E essa construção ela demanda uma visão, uma percepção da história, né? O inconsciente coletivo precisa entronizar coisas. E, nesse caso aí, e já terminando a resposta, o militar é patriota, sim, mas a sua percepção de pátria é diferenciada. É uma percepção castrense, eu digo, o patriotismo castrense. Ele não vê a pátria exatamente como sociedade. Ele vê a pátria como um terreno, como um local geográfico. Ele é capaz, por exemplo, de matar tranquilamente concidadãos, porque a sacralidade fica por conta do território, não dos integrantes. E ele vê dos integrantes dessa comunidade chamada nação, né? Ou desses filhos da pátria. Filhos da pátria. Então, concluindo, eu acredito que essa ideia de ler a história conforme a conveniência de uma corporação deforme completamente a construção do sentimento patriótico. Muita gente diz, não são patriotas, os militares são patriotas, né? Porque traduzem patriotismo como aprender hinos, hastear bandeiras, ter uma certa solenidade, tudo. O patriotismo não é o amor, a fraternidade entre iguais, porque teria um destino comum. Tem uma definição muito boa que escrita no começo do século XX pelo Otto Bauer, né? Ele estava tratando, na verdade, da nação e mais voltado para a defesa dos judeus, da comunidade judaica, dizendo que os judeus constituiriam uma nação, veja bem. Chegou no barulhinho aí. Faz parte. Os judeus constituiriam uma nação, porque eles teriam uma comunhão de destino. Então, esse me parece a expressão mais assim completa para definir a pátria. Comunhão de destino. Essa comunhão de destino é incompatível com a percepção patriótica a partir de uma corporação, a partir do quartel, do acampamento, da caserna, porque a fidelidade do soldado é, em primeiro lugar, com a sua turma, com o seu regimento, com o seu batalhão, com a sua divisão. A fidelidade com a comunidade mais larga, essa não integra a percepção castrense de pátria. Agora, no discurso, na história mesmo, sempre ficou essa coisa da defesa da nação, a nação que invadida, o risco do comunismo, a defesa da pátria. Essa sempre foi uma marca muito forte. Na fase mais recente, até com o fim da chamada Guerra Fria, o inimigo externo deixou de ser os comunistas, né? Deixaram de ser os comunistas, os inimigos externos, e ficou essa ideia também da defesa da nação, a discussão, por exemplo, da Amazônia, né? Mesmo a crítica às comunidades indígenas, porque elas desmembrariam a nação, né? Então, o discurso sempre tem essa marca da defesa da pátria e tal. Aí, de repente, vai para um governo
né, se aloja num governo, nesse laranjal, né, onde o presidente parece que presta mais, se curva mais aos Estados Unidos do que ao Brasil. Quer dizer, não é que o Brasil está acima de todos, quem está acima de tudo são os Estados Unidos, né? E aí, não tem, entre esses generais, entre essa elite militar, não dá um tilt, não? Fala, eita, que diabo, nós estamos com nós tínhamos um discurso e de repente estamos a serviço do inverso? Não dá um tilt? Você que acompanha, analisa esse setor. Olha, a relação do militar com a pátria é muito especial. Veja bem, o militar é estandardizado. Ele tem um comportamento universal. Tanto faz aqui como em qualquer país. O militar moderno, ele tem essencialmente as mesmas. Nada o caracteriza em essência. É estándar. Uhum. É um lugar do mundo. Tanto é que eles se entendem muito facilmente do ponto de vista do padrão de postura, de comportamento, até porque as armas que usam são as mesmas, né? As armas também são padronizadas. Agora, a particularidade é que o militar brasileiro ele não tem suas armas produzidas no país. Ele é dependente. Ele só tem força se importar armas. E quando importa armas, ele também estabelece fidelidades, porque ninguém vende armas à toa para qualquer um, né? Então, o militar brasileiro ele tem a sua fidelidade. No caso aí, é um compromisso com o principal fornecedor, os Estados Unidos. Mesmo durante os anos em que nós desenvolvemos uma política externa mais ativa, né, mais soberana, o Brasil não deixou de depender do fornecimento externo ou dos Estados Unidos. E para você ter uma noção, os Estados Unidos controlam muito essa coisa. Por exemplo, os componentes do equipamento ou das armas europeias poderiam ser uma fonte. Corre que os Estados Unidos têm condições de vetar compras da Itália, da França, da Alemanha, de qualquer país que integra a OTAN. Ele tem essa condição. E algumas armas, como, por exemplo, foguetes, coisas complexas, né? Foguetes, satélites, coisas. Isso tudo tem componente americano. Mesmo sendo sueco, o Gripen precisa de autorização. Se os Estados Unidos não concordarem, o Brasil não compra. E os Estados Unidos não concordarão na venda de aviões, assim, se não houver alguma fidelidade, alguma aproximação ou compromisso. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro é profundamente ligado ao padrão de valores norte-americanos, porque compra tecnologia e, ao comprar tecnologia, ao comprar produtos de guerra dos Estados Unidos, ele não está comprando produto em si, ele está comprando valores, está comprando ideologia, está comprando noções, padrões políticos, comprando fidelidade, ou lá, tentando alimentando lá. É uma coisa confusa.
Os nacionalistas brasileiros efetivamente dedicaram como prioridade máxima a autonomia nacional em produção de equipamento. Os outros que não fizeram isso, que estavam ligados a isso, tiveram uma postura subalterna. E hoje eu acho que predomina esta postura subalterna. Isso que você chamou de nacionalismo de caserna, o nacionalismo típico da caserna, esse nacionalismo de caserna ele já tinha se manifestado, estou aqui pensando historicamente, ele já tinha se manifestado em 64, foi dado um golpe orientado, planejado, né? Também pelos Estados Unidos, né? Esse nacionalismo de caserna deu esse golpe agora, né? Esse nacionalismo de caserna, por exemplo, não se preocupa muito se a Amazônia vai ser ocupada, se preocupa com as comunidades indígenas, mas não se preocupa muito se a Amazônia vai ser ocupada por grandes interesses estrangeiros, ou não se preocupa muito com o pré-sal. Seria isso? Não, a defesa da Amazônia, para mim, não passa de um argumento justificador de despesa. É preciso mostrar a função, mostrar a importância da Força Armada, senão não tem por que a sociedade pagar um instrumento tão caro. Aí, então, argue-se a importância da Amazônia. É um argumento tão poderoso que a Marinha botou o nome do mar de Amazônia Azul. Ou seja, em defesa da Amazônia, a Amazônia sempre foi para o brasileiro um ambiente fantástico. Defender a Amazônia é uma coisa, assim, indiscutível. O Exército usa como defensor da Amazônia. E bastando isso para justificar dispêndios públicos. Agora, esse trato que ele dá à Amazônia ficou muito evidente durante a ditadura. O que é? É deixar aquele vasto espaço, metade ou mais da metade do território brasileiro, à disposição da exploração de empresas capitalistas. O militar, ele não suporta a ideia de que tribos indígenas, povos indígenas, povos originários, possam ter o seu espaço lá e se reproduzir. Ele não é incompatível. Ao tempo em que ele quer pousar de defensor de índio, na verdade, ele opera pela retirada de condições da reprodução dessas tribos. Outra, mudando... Desculpa, não, vai lá. Não, eu quero dizer o seguinte, durante a ditadura militar, o que houve foi o preparo para a exploração das riquezas da Amazônia. Inclusive, a concessão de feudos, você lembra disso? De grandes feudos. Jari, por exemplo. Exatamente. É o projeto mais simbólico. Na atualidade, quando o general Braga Neto foi falar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, e o Mourão assumiu a defesa da Amazônia, a coordenação da defesa da Amazônia, o que nós tivemos foi mais do mesmo. Não se realçou aí a necessidade de deter o desmatamento, de garantir os povos ribeirinhos, os povos da mata, de garantir as tribos originárias. Ficam dizendo, são poucos índios para muita terra. Ora, o que é isso? O índio não pode viver sem muita terra. O índio não conhece limite. Confinar índio é matar índio. Isso é incompatível. Eu visitei campos de concentração, inclusive
É chocante. Não sei se você teve a oportunidade, naquela fronteira do Mato Grosso, eu visitei, rapaz, em pleno governo, segundo o governo Lula. Eu saí lá enojado, saí lá com náusea, porque se confinou em poucos hectares tribos milenares, velho. Tem quaisquer condições, né? É uma degradação completa. Imagine, índio que passa a ter padrão de depender do produto industrial, ele deixa de ser índio. Ele perde a sua condição. Uhum. Aí estava uma luta imensa, imensa para que ele não morra a partir da morte da sua alma, ou seja, dos seus valores. Eu acho que a FUNAI tem um papel, digamos, patriótico, de extrema importância. Não é à toa que a FUNAI é uma das instituições mais destroçadas por Agredidas Bolsonaro. nesse período. É isso mesmo. Trata não de defesa da Amazônia, mas de entrega da Amazônia para a exploração predatória. Manuel, mudando um pouco, indo para uma outra aura que tem, então, tem essa aura do nacionalismo, do patriótico, que você aí pegou historicamente, conceitualmente, que esse nacionalismo de caserna, né? E tem uma outra aura, que é essa aura dos militares como seres incorruptíveis, né? Generais como seres incorruptíveis, quer dizer, eles seriam a defesa dos valores éticos da sociedade. Isso confere com a história, pelo menos na época da ditadura havia muitas críticas, apesar que não podiam ser feitas, porque tinha censura, a desvios e tal. Isso confere com a história, com a realidade? Os militares, a corporação, né? A autooficialidade é incorruptível, são puros, santos. Ô, Miro, eu não acredito que se pratique mais irregularidades nas Forças Armadas do que nas outras instituições, nas diversas instituições públicas. As irregularidades, as atrapalhadas, roubalheiras, ocorre aqui como acolá. Agora, essa aura é devido à falta de conhecimento. O sentido corporativo, ele fecha. Você já notou que aquele escândalo da cocaína no avião da FAB, né? Aquilo foi manchete durante alguns dias, concentrou-se em uma figura do rapaz que está preso lá e acabou-se. Quem permitiu aquilo? Não deveria ter sido preso o comandante responsável por aquela coisa, ou toda a oficialidade que entrou, né? Não deveriam ser responsáveis por isso? O militar brasileiro é tão corrupto quanto qualquer militar do mundo. E só o que existem é escândalos, mas eles têm os esquemas corporativos e o que arranham, o que possa arranhar a imagem corporativa obviamente, cerceado, né? Não se permite, não se facilita. Se a gente... Acontece uma irregularidade na prefeitura, e isso tem aí a vontade pelo Brasil afora, tem aquelas grandes operações, aquelas coisas de tudo, aqueles escândalos que, com muita frequência, se fosse dada o mesmo destaque para as irregularidades no meio militar, aí, obviamente,
sensação de incorruptibilidade não seria a mesma. Não existe isso de corporações incorruptíveis. Não existe isso na representação parlamentar, né, no poder judiciário e nas centenas de braços do executivo. Não existe isso. Isso aí é o tipo da imagem fabricada. Os militares são muito ciosos da imagem. Eu acho que eles vão entrar pelo cano nessa aventura de apoiar o Bolsonaro, porque não vai ter como defender. Mas eles cuidam disso com uma atenção que nenhuma outra instituição cuida. Interessante. Já pensou que, por exemplo, existe verba para propaganda da corporação militar, mas não existe verba para propaganda da universidade. Não existe verba para propaganda do executivo. Olhe como eu tenho o braço forte, a mão amiga, olhe quantas coisas maravilhosas nós fazemos. Não, e aparece na grande mídia essas coisas. Você já pensou se a propaganda fosse para a universidade também, se a universidade fosse alvo de propaganda, todo mundo ia dizer a universidade é maravilhosa. No entanto, que ocorre exatamente o contrário. A universidade é cheia de maconheiro, de vagabundo, de gente que não respeita a família. É isso que se diz da universidade. Agora, ninguém é infantil, é ingênuo para dizer que as coisas... A droga rola nos quartéis. Né? E, inclusive, no avião do presidente. Avião do presidente. Existe nas diversas instituições do Estado, e existe também no quartel. Agora, o controle da difusão dessas coisas é muito maior. Ou seja, não é nem... Não dá para dizer que é incorruptível, não é santo, mas também não dá, são padrões na sociedade, em várias instâncias da sociedade que se refletem também na instituição militar. O problema é que a defesa da imagem é muito forte. A defesa da imagem... Olha, rapaz, pode roubar à vontade, mas se ninguém sabe, é honestíssimo. Pois é. Ninguém sabe. E não sabia na época da ditadura, e olha que na ditadura várias coisas propensas a escândalos, né? A Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, vários, né? Na ditadura, e não é, mesmo na democracia, o espírito de caserna, o espírito de corpo fecha e não permite que se saiba. Acho que você se lembra bem, no final da ditadura, o retorno daquela expressão que foi usada ainda nos anos 50, mar de lama. Sim. Usou essa expressão para desmoralizar o Getúlio, né? Pois o mar de lama é a expressão que se usava, você deve estar lembrado disso, no final da ditadura militar. Na campanha pelo retorno à democracia, na campanha pelo mar de lama. Você acha que os militares agora ocupando tantos postos no governo, logo mais não estarão completamente imersos no mar de lama? Enlameados. É fatal. Ao topar essa aventura bolsonarista, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fizeram péssima escolha. E muito ruim para a sociedade, porque é o seguinte: nós precisamos de instrumentos de força legitimados, autorizados, respeitados. Se perde o respeito, amigo, aí está. O que
o que fazem os generais norte-americanos agora? Na hora do pega para capar, eles sabem que se permitir o desrespeito da corporação, a corporação andar batendo aí em gente na rua, acabou a potência militar norte-americana. O que o Trump estava fazendo é pondo em risco a potência norte-americana. Aí os militares dizem, não é tarefa nossa, porque tem outros instrumentos para isso. Instrumentos que fossem, para bater no povo. Eles não vão aceitar bater no povo, porque se batem no povo, é diferente. Até há um século atrás, era normal, usual e corrente o militar recrutar bandido na cadeia para compor a fileira. E recrutar também, pegar aqueles trabalhadores rurais que eram pegos no laço para servir o exército. Para o exército ganhar respeitabilidade, foi necessário acabar com isso. Aí veio a conscrição, ou seja, o serviço militar obrigatório, também chamado o imposto do sangue, do mesmo jeito que nós pagamos impostos para manter a máquina pública, oferecemos a nossa juventude para cumprir essas tarefas. Se não dá dignidade, se não respeita, se vai usar a chibata, se vai degradar o organismo humano, o corpo humano, aí não há instrumento militar que seja capaz de ganhar autoridade moral para a defesa da pátria. É completamente incompatível. Completamente. Manuel, Desrespeito nacionais. Manuel, vamos fechando naquele nosso tempo combinado. Vamos pegar uma última questão contigo, que também é bastante complexa. Você falou aí do papel dos militares na defesa da nação, a necessidade de uma instituição respeitada, uma instituição, né, que esteja acima dessas coisas pequenas, né, para a defesa da nação. O que seria necessário para garantir esse papel democrático, para garantir esse papel da instituição como uma instituição de defesa da nação? O que seria necessário para isso? Você já abordou rapidamente o aspecto da Constituição, no artigo que deixou brecha para esse tipo de intervenção amalucada. No que se errou? Nós passamos por duas experiências, governo Lula e governo Dilma, que poderiam ter aprofundado esse debate e poderiam ter promovido mudanças no rumo do fortalecimento da instituição e desse seu papel mais democrático na sociedade. O que errou? Foi ingenuidade? Foi medo? Que diabo foi que não se avançou nesse terreno? Eu acho que foi a falta de percepção da função militar. Lula e Dilma não tiveram. Rapaz, o militar, ele cumpre missão. Então, aqui o Poder Executivo, de passagem eu estou falando do Executivo, mas inclui aí particularmente o Legislativo. Eu acho que o Lula deveria ter dado uma missão às Forças Armadas. Garantir autonomia de meios para romper com os laços de dependência. Essencialmente isso. Se houvesse essa orientação, o militar recebesse a missão, olha, nós vamos ser autônomos em produção de armas e equipamentos. Eles seriam obrigados a conviver com o mundo científico, obrigados a conviver com o mundo civil. Eles não teriam tempo, isso é tão
com o mundo empresarial. Isso é tão difícil, isso é tão desafiador, que nenhum deles ia ficar podendo gastar tempo com complô, sabe? E nesse caso aí, veja, eu fico pensando o seguinte: milhares de oficiais reformados ou vão para a reserva a cada ano. São pessoas que têm algum conhecimento especializado, são pessoas que o Estado investiu muito na formação dessa gente. De repente, essa gente fica sem ter o que fazer. Ora, se houvesse essa missão, a missão do Exército é obter meios e se preparar para o enfrentamento do inimigo externo. Eles não teriam tempo para outra coisa, mesmo os reservistas, porque seriam todos eles envolvidos nesse esforço. Não a produção de equipamento para garantir a autonomia de produção, ela não pode ser desenvolvida apenas pela corporação, mas por um complexo muito ampliado, que envolve a ciência e envolve também a tecnologia e a industrial. Rapaz, se o militar tivesse recebido não apenas a velha postura de comprar lá fora, comprar submarino lá fora, comprar... Esse negócio de comprar avião lá fora, rapaz, o tempo e o dinheiro daria para sairmos dessa, termos autonomia, sabe? Produzimos nossos aviões, mas não produzimos outros tipos de aviões. Aquelas coisas complexas. Imagine isso. No lugar de ser comprado no exterior, esforço para produzir isso. Trabalho que isso daria para as universidades, os institutos de pesquisa, e a função do militar em acompanhar, sabe? Eu digo... O som ficou meio ruim, Manuel. Não sei o que houve. Eu repito, faltou aos governos democráticos estabelecer missões desafiadoras para a defesa nacional. Se tivessem feito isso, eles não teriam tempo de ficar conspirando, sabe? E armando barraco e fazendo propaganda contra a esquerda, ou difundindo mentiras e fake news aí para eleger um paspalhão que é o, sabe, que deixa o Brasil nas condições atuais, essas condições absolutamente malucas de incerteza. Manuel, eu acho que está perfeito. Nós tivemos mais de 2 horas de conversa, pegando essa questão dos militares. Eu acho que ajudou muito a entender o papel dos militares no Brasil, né? Eu não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente encerrar a nossa série, né? E eu vou continuar lhe enchendo, pedindo ajuda para entender melhor essa questão, que é a questão estratégica, a questão decisiva. A palavra está contigo. Eu não deve abusar da paciência das pessoas. Eu acho que você não ia mentir demais para mim, eu mentir só um pouquinho, talvez exagerar um pouquinho, dizendo que eu estou contribuindo, né? Então, contribuindo muito. Eu acho que você pode exagerar, mas talvez não esteja mentindo. Não tenho nenhuma dosezinha de exagero. Para mim foi uma aula, você deu uma aula. Foram 2 horas de conversa excelentes. Eu que não sou um estudioso do tema, aprendi muito nessas horas de conversa, né? E nós vamos continuar conversando. Os democratas
precisam aprender sobre o militar, né, se quiserem democracia e se quiserem futuro, porque nós não podemos ter Estado e não podemos ter futuro sem os militares. Agora, os militares sob comando político civil. É isso. Não tocando respeito. Manuel, te agradeço muito, muito mesmo. E a gente continua conversando, beleza? Rapaz, conversar com você. Vamos esperar passar essa quarentena e vamos combinar um dia para tomar uma. Aqui. Oi. Eu acho que parou a gravação, Manuel. Oi. Acho que parou a gravação. Mas diga. Não. Que nos encontremos no Delta do Parnaíba, nessa maravilha em que eu... Faremos isso, Manuel. Faremos isso. Já conversei até com Sandrinha sobre isso. Nós vamos combinar isso. Legal? Obrigadão, viu, mestre? Um grande abraço, tá? E não esquente muito com a... Você vai rápido lá para Portugal para visitar o netinho. Manda um beijo para Maria. Tchau.